RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Turbo Mais Net. Dá-te tudo. Com o Turbo Max Mais Net diário por apenas 22 dobras, tens 60 minutos ou SMS e 200 megabytes de internet. Turbo Max Mais Net semanal por apenas 110 dobras, tens 300 minutos ou SMS e 1200 megabytes de internet. E com o Turbo Max Mais Net mensal por apenas 330 dobras, tens 1000 minutos ou SMS e 4000 megabytes de internet. Minutos, SMS e internet para todas as redes nacionais. Liga 19400, adere e dá mais power aos teus dias. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Seguimos para o nosso próximo tema. A MLSTP quer debate sobre contratos assinados pelo governo, volta do sector das infraestruturas para exigir do governo explicações sobre o aumento das taxas aeroportuárias e vários contratos das áreas de energia, aeroporto e porto que considera terem sido assinados em clara violações das leis. Raul Cardoso, em declarações à imprensa, em representação do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, quer mais pormenores sobre o contrato assinado entre o governo e empresas turcas para a construção do aeroporto por 49 anos, bem como sobre a construção da central térmica de produção de energia situada na capital do país, ambas ainda sem visto do Tribunal de Contas. Arzemiro dos Prazeres, que leitura podemos fazer deste posicionamento do MLSTP enquanto maior partido da oposição? Estiveram bem? Vem tardio? É atempado esta posição? Mais tarde que nunca, né? Mas isso é o corolário de uma série de arbitrariedades, né, nesse sentido, né? Não é admissível o que o governo Patrício Tovar vem fazendo em relação a esse assunto. E a gota d'água agora entornou-se, né, com essa atitude recombolesca que o governo assumiu ao adotar numa resolução do Conselho de Ministros algo que jamais podia acontecer. Engraçado é que isso tomou um assunto, tornou-se um assunto, na minha perspectiva, tão importante que neste momento pode ditar o curso da nação. Ora, então, vejamos. Vamos recuar aos discursos dos protagonistas. O primeiro-ministro faz uma lei a querer colocar taxas aeroportuárias aonde poderia mudar, de alguma forma, o recipiente para o concessionário do aeroporto. Para bom entendedor, minha palavra baixa. Portanto, normalmente era o INAC que recolhia essas verbas, mas parece que agora grande parte dessas vezes seriam encaminhadas para o concessionário do aeroporto. Ora, o que é que o faz? Faz um decreto e manda para o presidente. Faz um decreto, obviamente, porque no decreto anterior, ou na legislação anterior que criou essas taxas, não dizia que parte dessas taxas iriam para o concessionário. Por isso tem que fazer uma nova legislação. Senão, adotaria através de uma portaria, de um despacho. E aquela lei, obviamente, que deverá ter dito que para a regularização das leis, por despacho, a autoridade concernente pode fazê-lo a qualquer momento. Mas porque havia necessidade de mudar esse teor, tinha necessidade de se fazer então por decreto. Envia para o presidente e o presidente, sabiamente, vê que era uma coisa sem pena em cabeça. Para além, e como ele bem se justificou, para além
de matar logo a partir a galinha dos ovos de ouro, que é o turismo, e que nós todos propalamos e que dizemos que vamos fazer, etc, etc, vê que não tem a consistência nenhuma. Passar-se de um montante que, na perspectiva de todos, da maioria dos santomenses, 200% ou 100% a mais do que se cobrava no passado. Espertamente, e digo espertamente, o governo faz, e isso dito pelo próprio primeiro-ministro, que se comunica mal, dito pelo primeiro-ministro, que ao mesmo tempo, simultaneamente, eles resolveram fazer um expediente interno, que é através de uma resolução. Portanto, quer dizer que ele diz que nem esperou sequer pelo veto de gaveta do presidente, já foram fazendo. Não convence ninguém. Obviamente que já sabia que o presidente não ia para um lugar e tomaram, então, essa decisão. Ok. Os protagonistas foram contactados pela comunicação social, pronunciaram-se a respeito. O presidente disse muito claramente, embarcou uma baliza que tinha que se fazer o recuo para que o povo não sofresse mais com esse aumento, para que a nossa galinha de ovos de ouro não sofresse com isso, e que pensava que realmente se podia reapreciar essa situação e voltar atrás. Ora, o primeiro-ministro logo a seguir vem dizer e põe um ponto claro na situação: não vou voltar atrás. Isto é para ir para frente. As taxas vão ser incluídas nas novas tarifas a partir de hoje, dia 1 de dezembro. Faço só apenas um parênteses para dizer que já contactei uma agência de viagens hoje para saber como estavam os bilhetes que eu por alguma razão, encomendei na semana passada. Para via Angola, indo para Portugal, via Angola, custavam 455, portanto, na quinta-feira. Hoje, o mesmo bilhete que eu mandei ver qual era o preço, já passou para $676. Via TAP, o bilhete que em princípio estava a 605, hoje já está a 875. Portanto, houve um incremento e não se pode dizer que é apenas porque as companhias colocaram este ou aquele banco a mais e que em função disso trocaram os bilhetes. Não, foi em função, obviamente, da taxa que entrou em vigor hoje. Ora, quer dizer que o primeiro-ministro disse e aconteceu. O presidente da República, perante isso, não sei, acho que inclusive já saiu, antes de sair do país, disse claramente que não vai recuar na posição dele, isto é, as taxas não podem ser aplicadas. Ora, estamos numa situação bastante periclitante. O presidente da República disse que não vai aceitar que se ponha em evidência as taxas e o primeiro-ministro diz que não e que vai acontecer. Aconteceu. O que é que se espera agora? O presidente da República tem a bola nas mãos. Eu não vejo uma outra situação que não seja uma posição muito clara do presidente da República nos próximos tempos. Na próxima semana, não pode ser muito mais tempo, porque aquilo que ele não queria que acontecesse já aconteceu. Sob pena de o ato de promulgação do presidente da República passar a ser, a partir de agora, uma mera assinatura sem qualquer valor institucional. Se o presidente da República não tomar uma atitude claramente sobre esse assunto, para evitar um precedente grave, o ato de promulgação deste presidente da República passará a ser uma mera assinatura sem qualquer valor jurídico ou legal nesse país. Portanto, o presidente da República não tem outra saída. Na minha perspectiva, já tinha... Qual seria a saída? Seria a demissão do governo? Na minha perspectiva, já há uma jurisprudência nisso e eu vou chegar lá. Houve claramente uma deslealdade institucional. Quando existe uma interdependência entre os órgãos de soberania, quando o governo é politicamente dependente do presidente da República, se assim se quer dizer, porque o governo não demite o presidente da República, mas o presidente da República pode demitir o governo.
O governo não acaba com a Assembleia Nacional, mas a Assembleia Nacional, reunindo-se uma maioria, pode fazer derrubar o governo. Portanto, é um órgão que está abaixo dos outros órgãos de soberania. Ora, quando o governo manda um documento para o Presidente da República, ele precisa do beneplácito. Esse documento, para entrar em vigor na sociedade santomense, precisa do beneplácito do maior magistrado da nação. E esse beneplácito é a sua promulgação. Ao não fazê-lo, o Presidente está a mandar recados claramente à sociedade e a quem mandou o promotor desta legislação. Quer dizer, não posso admitir que este cenário entre na vida social, política, jurídica santomense. E ponto final. Portanto, não se pode encontrar outros subterfúgios. Quando o governo encontra outros subterfúgios para fazer valer o mesmo assunto que pôs à consideração do Presidente da República, há uma clara desrespeito dessa relação entre órgãos de soberania. Então, há uma deslealdade institucional. E aí falo de uma jurisprudência que já aconteceu no Estado da República de São Tomé e Príncipe. O Presidente da República já atuou, já demitiu um governo por essa razão, por deslealdade institucional. Invocou no seu decreto de demissão de um governo a deslealdade institucional. E agora está bem patente. Portanto, o atual Presidente da República, ainda que no último discurso tenha dito claramente que alguém está a querer forjar uma crise política e que a demissão de um governo não pode ser algo que se tome de ânimo leve, mas agora já não é de ânimo leve, foi provocado. É que o Presidente está numa situação embaraçosa, ele não tem mais espaço de manobra. O seu antagonista disse claramente: quem manda no país sou eu, e isso vai se fazer, e fez. Portanto, o Presidente não tem outra saída. O Presidente se sente desrespeitado, institucionalmente está numa posição de deslealdade e tem um instrumento para repor a situação. Qual será esse instrumento? Dizer ao Primeiro-Ministro para refazer o decreto? Isso ele já o disse. Era só lermos. Ele foi muito claro, para mim foi muito claro, para algumas pessoas podem não ser, mas ele estava a dizer ao Primeiro-Ministro: olha, recua na sua decisão, mas forme um outro decreto, corrija o valor dessas taxas e me reenvie, que eu vou promulgar. Foi essa leitura que eu fiz do recado que o Presidente disse ao Primeiro-Ministro. Ora, ele não fez. Ele preferiu ir para o embate. Deixou que 1 de dezembro chegasse, as taxas já estão em vigor e o Presidente já não tem mais como outra saída. Portanto, eu só espero que nessa próxima semana aconteça o que deve acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Arzemiro dos Prazeres. Doutor Carlos Semedo, como é que vê esta posição do MLSTP, posição são-tomense, a solicitar um debate para esclarecimento destes contratos assinados? E concorda juridicamente, como é que vê este posicionamento do Arzemiro dos Prazeres? Será possível uma demissão do governo? Sim, antes de mais digo que concordo integralmente com tudo quanto o Arzemiro dos Prazeres acaba de dizer. E vou reforçar só num ou noutro ponto, de acordo com aquilo que o Ronaldo me coloca. Até dizer mais, não se trata só de falta de respeito ou de deslealdade institucional. O Presidente pode evocar isso. Trata-se, isso mesmo, de um desequilíbrio face ao escandaloso da frontalidade com que o Primeiro-Ministro afirma. O Presidente, pronto, está bem, não quis publicar o decreto, mas nós encontramos uma outra solução, porque o INAC pediu-nos e nós decidimos por resolução. O Primeiro-Ministro não pode ignorar que uma resolução do Conselho de Ministros não é um ato normativo. Ele sabe, Patrícia sabe, uma resolução, Ronaldo, e para as pessoas que nos estão a ouvir, juridicamente, é uma deliberação que o Governo toma. Por exemplo, olha, o Governo resolve
saudar o arquiteto Liberato por ser decano da universidade. O doutor Arsemiro, que já foi ex-presidente da Assembleia Nacional. Portanto, é um ato interno que não tem efeitos externos administrativos, mas que sim que serve para o governo mostrar, mesmo à própria sociedade civil, portanto, não tem conteúdo jurídico vinculativo. Portanto, uma resolução, eu já afirmei isso na semana passada, já num direto meu também, não pode, nem tem como força vinculativa, introduzir qualquer norma ou qualquer sanção ou qualquer taxa que seja ou preço. Portanto, doutor Arsemiro, passa-se, para além de uma deslealdade, um verdadeiro ataque, e como diz Arsemiro muito bem, um verdadeiro ataque ao único direito, um dos poucos direitos que é só exclusivo do Presidente, que é dizer, eu veto o diploma, volta à origem, e o Presidente, como diz Arsemiro, disse muito claramente, vão matar a galinha dos ovos de ouro, isto é, estão a dizer que fomentam o turismo, e com este aumento brutal, Arsemiro diz que fez os cálculos de 400 passa para 600, um mecanismo que toda a gente usava via Angola, embora fosse um drama, ouço dizer, as viagens por essa via, mas de 600 passa para 800. Isto é, quando subir para a época alta de 800 vai passar para quanto? 1.200, 1.400 ou 1.600. Não vai haver. Qual é o turista que pode ir para a Polinésia ou para Cuba por 600 euros, vai para São Tomé por 800 euros? Portanto, é um absurdo. Bom, por outro lado, o Presidente da República diz também que a população de São Tomé, como é que os da diáspora, que ainda levariam coisas para São Tomé e que poderiam aproveitar preços minimamente razoáveis nas épocas baixas, vão competir? Ele vai querer impedir, e está a impedir na prática, que os cidadãos são-tomenses, os críticos dele, com mais liberdade, possam deslocar-se a São Tomé para ver os seus familiares, para matar saudades da sua terra, ou até para fazer um pequeno negócio, ou o que quer que for. E, por sua vez, qual é o São Tomense, Jonaldo, neste momento você vive aí e conhece, em que condições é que ele estará, mesmo você como jornalista da RSTP, para sair de São Tomé? Portanto, é como diz Arsemiro, e eu concordo, e o Presidente também diz, explosivamente uma situação em que este governo, Patrício Trovoada, está a causar um dano efetivo ao país. Ora, Jonaldo, isto está a causar um dano efetivo, desequilibrando os poderes institucionais. Ele menoriza o Presidente. O discurso de Patrício mereceria que o Presidente da República não viesse com aquele tom conciliador típico do Carlos Villanova, dizer, não pode ser de ânimo leve. Não! É assim que Patrício faz, com aquele ar sorridente, com aquele ar populista, com aquele ar de Kim Jong-il que ele tem, não estou a insultar, estou a constatar facto e a dizer a minha opinião, com aquele ar do Bongo de São Tomé e Príncipe, eu vou mesmo entrar em vigor. Ora, isto é uma desautorização, uma menorização que irremediavelmente, Jonaldo, juridicamente, quebra a lealdade institucional, não é? Mais do que absoluta, por Arsemiro refere que, de facto, o decreto do Presidente, a única função, uma das funções principais do Presidente, que é vetar diplomas, juridicamente, para que eles possam entrar em vigor e ter força de lei, deixa de valer, porque um senhor se lembra de que por uma resolução, não é? Tem que contornar todas as leis. Amanhã será uma lei da Assembleia Nacional com a qual ele não concorda, e pronto, faz uma resolução. Portanto, ele deveria ter sido imediatamente demitido. E vamos todos, essa Frente Nacional, esse MLSTP, esses partidos todos, fazer força política, com coragem, porque o senhor Patrício Trovoada não pode continuar a prejudicar São Tomé como está a prejudicar. E só para terminar, Jonaldo, obrigado pelo tempo que me está a dar, que é muito importante. Eu, como já referi há bocado, a SafeBond ganhou um concurso internacional, e ouça, Jonaldo, para que as pessoas que nos estão a ouvir entendam. O Tribunal de Contas impôs, as pessoas não conhecem isso, impôs para que o visto fosse dado à SafeBond, que 25% do capital de uma sociedade privada fosse aberto ao Estado de São Tomé e que o Estado de São Tomé fosse obrigado a aceitar 2 administradores de São Tomé. Mesmo assim, o senhor Patrício Trovoada e o seu governo, não é, rasgaram esse contrato internacional público para meter lá os turcos
sem contrato, sem explicação ao povo de São Tomé, sem visto do Tribunal de Contas, por um negócio que ninguém sabe quanto é que está a render e só sabe que vai dar prejuízo a São Tomé. E começa a dar prejuízo também no aeroporto. É muito importante que se diga isso. Há crimes cometidos contra o património do Estado de São Tomé. Eu sou jurista e sei do que estou a dizer. Não é? E o Tribunal de Contas, que está a ser aniquilado, tinha que ter um visto prévio. Não há contrato nenhum dessa natureza que possa entrar em vigor pela lei São Tomense atual. Patrício tentou mudar. E por isso o Presidente da República fez muito bem quando bloqueou pelo seu veto a chamada reforma da Justiça, que através da reforma da Justiça o Sr. Patrício Trovoada ilegalmente queria ser ele próprio a convocar o Conselho de Defesa Nacional, ser ele próprio a nomear os ministros, ser ele próprio a dizer não há visto o Tribunal de Contas. Vocês estão a ver onde é que a ditadura está mais do que institucionalizada. Portanto, Jornal, há de facto, como diz Arsemir, e eu concordo plenamente, motivos bastante graves para que o Sr. Presidente da República, em comunicado à nação e à Assembleia Nacional, diz assim: chega, basta, eu demito este senhor. E não tínhamos medo, porque o Patrício está a exaurir a nação. Dr. Arsemiro, que é um indivíduo que tem uma situação patrimonial e é empresário também em São Tomé, deve estar a sentir a sua carne, não é? E vai sentir cada vez mais, não é? Porque se diz aqui publicamente que, em consulta com os clientes que ele tem internacionais, da atividade internacional e interna que ele tem, manda reservar determinados bilhetes que, na expectativa de ter lá os seus clientes ou as pessoas a quem ele vai apresentar São Tomé, que possivelmente vão investir em São Tomé, este bilhete passa de 400 para 600 ou de 600 para 800. Portanto, este senhor Primeiro-Ministro não pode continuar no governo. Este senhor Primeiro-Ministro está a exaurir São Tomé e Príncipe e está a desinstitucionalizar as coisas. Portanto, Jornal, só resta ao Presidente da República, e temos que levantar um clamor nisto, tomar a seguinte iniciativa, regressando a São Tomé, e vamos ver se ele paga o bilhete normal, dizer assim, meus caros amigos, porque Patrício Trovoada está a dar aquilo aos turcos porque quer dar, não respeita a lei, não respeita o tribunal, tem o exército à sua conta a mandar bater em deputados e a mandar matar pessoas. Portanto, Patrício Patrício, nestes 2 últimos anos, eu atrevo-me a dizer isso, fez mais do que Putin, porque Putin andou, como vocês sabem, mais de 15 anos, ora mete o Medvedev, ora tira Medvedev, ora altera, e Patrício Trovoada em 2 anos tem todo o país na mão dele. Só nos resta, neste momento, o Presidente da República tomar a única atitude corajosa e dizer: demito este indivíduo. Como, aliás, Humberto Delgado teria dito para Salazar, por isso é que Salazar mandou-o matar mais tarde. Obviamente, demito. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Liberato Muniz, como é que vê esta solicitação do MLSTP enquanto partido da oposição a solicitar um debate pedindo explicações à volta do aumento das taxas aeroportuárias e vários contratos nas áreas de energia, aeroporto e porto que consideram terem sido assinados em clara violação das leis, exigindo mais pormenores. Bom, Ronaldo, a primeira palavra é dizer verdadeiramente preocupado. Mas numa linguagem mais popular, eu diria, se o MLSTP fosse meu filho, se eu fosse pai deles, dava umas palmadas. Palmadas por quê? Porque não se pode admitir que perante um caso tão gravoso como este, que já vem de muito tempo, só agora o MLSTP se lembre de debater o assunto. Tanto o MLSTP como outros partidos. Ou seja, o caso é sério. Então as pessoas têm que encarar esse caso a sério. E é no momento próprio chamar a Assembleia e debater o assunto. Não se pode ficar eternamente à espera, ou então à espera da reação da sociedade civil para só depois tomar alguma posição. Isto é grave. Então, eu espero que com urgência isso se efetive e que efetivamente quem de direito esteja na Assembleia para o justificar. Porque não é só esse caso. É o caso do contrato do SafeBond, que já vem há muito tempo. É o caso do contrato da Tesla com a EMAI, que não se conhece. Já lá vai muito tempo.
Ou seja, todos nós andamos aqui a falar todos os dias disso. A Rádio Somos Todos Primos falou disso N vezes. E os partidos políticos que têm a responsabilidade máxima de debater e de buscar resposta em relação a isso, para que a população se sinta normalizada, não o têm. E então, eu acho que nós andamos a brincar à independência, nós andamos a brincar ao Estado de Direito, nós andamos a brincar à governação e nós andamos sim a destruir de uma forma total São Tomé e Príncipe. E eu vou mais longe por quê? Porque neste momento eu já não consigo desculpar ninguém. O Presidente da República, o que ele tinha que ter feito desde a primeira hora, porque é um caso grave, é um caso que lesa todo São Tomé e Príncipe, era mandar chamar o primeiro-ministro, fazê-lo regressar ao país e debater com ele esse processo e resolver. E não sair do país e à espera de saber o que é que vai acontecer. Até porque o governo, para que isso começasse hoje, como disse o Asmiro, a funcionar, o governo teve que comunicar à IATA. E se comunicou à IATA, quer dizer então que houve um processo que o governo seguiu e que o Presidente da República está simplesmente distante, sem conhecer os passos que estão a dar. E não se pode deixar acontecer para depois se tentar resolver. Era obrigação do Presidente da República chamar, fazer regressar o primeiro-ministro ao país, porque mais importante do que tudo é zelar pelos interesses do povo de São Tomé e Príncipe. E não é numa viagem parecida que se resolve isso, não. É preciso, dentro do país, resolver-se o problema para que o povo não saia mais prejudicado em relação a isso. Mas o que acontece pior ainda? É que o Grupo Basta pôs uma providência cautelar. E o que é que nós notamos? É que, até hoje, o Supremo Tribunal, que também é um órgão de soberania independente, não deu nenhuma resposta em relação a um caso que nós todos julgamos tão importante. Eu pergunto, por que isto não aconteceu até hoje? E nós não podemos continuar todos os dias refém de toda a gente. O que me parece é que em São Tomé e Príncipe anda o Presidente da República comprometido com o Primeiro-Ministro, anda o Primeiro-Ministro comprometido com o Presidente da República, anda outros comprometidos com os tribunais, e ninguém se entende porque todo mundo tem medo de toda a gente e andamos a afundar de uma forma deliberada São Tomé e Príncipe. Liberato, acredita que será possível ou terá lugar mesmo este debate solicitado pelo MLSTP? Escuta uma coisa, nós estamos no Estado de Direito. Eu nem quero acreditar que isso não venha acontecer. Isso já devia ter acontecido. Ponto final. E o Presidente da República, ou seja, nós temos em São Tomé e Príncipe uma Constituição que estabelece as normas e as leis que nós temos em São Tomé e Príncipe e a forma como tem que funcionar. O primeiro-ministro e membro do governo, sempre que há algum problema grave, sempre que são chamados pelos deputados, têm que sim que ir à Assembleia responder. Se não vão, quer dizer que nós não estamos num Estado de Direito. Quer dizer que o nosso país não está a funcionar. E neste momento, nós estamos numa fase que é simplesmente gravosa. O Presidente da República disse o que disse, mas o Primeiro-Ministro pura e simplesmente desrespeitou e deixou para segundo plano tudo quanto o Presidente da República disse. E a verdade é que hoje nós temos estas normas pura e simplesmente a funcionar. Então eu acho que, nesse sentido, não se tem que falar muito. O Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, tem que nos dizer se ele é efetivamente o mais alto magistrado da nação e se ele zela pelos interesses do povo de São Tomé e Príncipe. Porque ele foi... Dizer isso passa por aquilo que defende o Arsemiro dos Prazeres, que é a admissão do governo? Eu defendo que o seguinte, o ADI tem uma maioria para governar, mas o ADI, mais do que este primeiro-ministro, Patrício Trovoada, tem que ter mais pessoas à altura e com capacidade de dirigir os destinos de São Tomé e Príncipe. Então, o que se pede aí não é queda do governo, é sim dizer que talvez este primeiro-ministro, funcionando como está a funcionar, não respeitando a Assembleia, não respeitando o Presidente da República, não respeitando talvez os tribunais, porque não entendo como é que o Supremo Tribunal da Justiça não deu nenhuma resposta. Talvez o doutor Castro Medo, que é jurista, me possa justificar isso melhor, porque eu não entendo como é que é possível não ter dado nenhuma resposta até hoje.
Então, eu acho que isto é muito mau. E eu digo isso por quê? Porque eu não estou a ver agora como político. Eu estou a ver como qualquer um santomense, como as pessoas que me telefonam todos os dias, como as pessoas que não entendem bem essa política de São Tomé e Príncipe. É que, para todos nós santomenses, o Presidente da República não existe. Isto não pode ser. Ou então ele está refém do Primeiro-Ministro. Isto não pode ser. Nós não podemos permitir que, onde há um Estado de Direito, onde há separação do poder, o Primeiro-Ministro fale da forma como falou do Presidente da República e ainda por cima chega ao fim e a taxa está assim em funcionamento. Ou seja, quem manda no país, quem não obedece a ninguém é o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Isto não pode ser. Eu quero que o Primeiro-Ministro Trovoada faça o seu trabalho como Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia faça o trabalho como Presidente da Assembleia, o Presidente da República também faça o seu trabalho, que cada um faça o seu trabalho em prol de São Tomé e Príncipe. E não nós sentirmos que nós estamos amarrados, que nós não temos força. E também eu devo dizer o seguinte, um dos grandes culpados do que está a acontecer em São Tomé e Príncipe, muitas vezes nós culpamos só o Patrício Trovoada, são todos os militantes fortes do ADI, que não são capazes também de dizer não. Mais do que tudo, nós somos santomenses e nós defendemos São Tomé e Príncipe. E o que nós sentimos hoje em São Tomé e Príncipe é verdadeiramente triste. E eu tenho dito isso. Enquanto os santomenses continuarem a esperar de uma cerveja, de mais 100 dobras, de mãos estendidas, vai surgir em São Tomé, sim, quem que com dinheiro nos paga, nos compra e manda e simplesmente fazem aquilo que querem. E isto não é um país, meus senhores. É a altura de cada filho de São Tomé e Príncipe, dentro e fora do país, independentemente do partido que pertença, independentemente da sua religião, defender São Tomé e Príncipe. E defender São Tomé e Príncipe é respeitar os órgãos de soberania, respeitar cada um, mas cada um tem que fazer o seu trabalho e não faltar com respeito a todos os santomenses da forma como nós temos assistido ultimamente. E o Presidente da República, sim, o mais alto magistrado da nação, porque eu acho que ainda temos um país, ele tem que dizer que as coisas não podem ser assim, porque ele tem que corrigir o que está mal, porque, no meu entender, está muito mal. Chamar o Presidente da República de ele, dizer aquilo que disse o Presidente da República, mesmo depois do Presidente da República ter dito que não iria dissolver a Assembleia, não iria demitir o governo, que não queria ter nenhuma crise. Ou seja, criando expectativa para que o Primeiro-Ministro recuasse minimamente na sua decisão, e o que nós vemos é um confronto em São Tomé e Príncipe. Nós pagamos os nossos dirigentes para eles se confrontarem entre eles e esquecerem todo o São Tomé e Príncipe? Não. Neste momento, Jonaldo, eu vejo que nós praticamente não temos presidência da República, nós praticamente não temos governo, nós praticamente não temos tribunais, ou seja, parece que nós não temos instituição e então talvez nós não tenhamos São Tomé e Príncipe. E isto é muito grave e é bom que cada um, independentemente do sítio onde estiver, do partido que pertença, reflita sobre isso. Obrigado, Liberato Muniz. Arzemiro dos Prazeres pede a palavra, mas levanto aqui uma questão também para o Carlos Semedo, Arzemiro, Liberato Muniz, se quer partilhar aqui conosco em cerca de 1 minuto a 2 qual seria a resolução, tendo em conta que o Liberato defende um parecer da ausência da presidência, do governo, de certas instituições, enquanto sociedade civil, o que fazer? Arzemiro dos Prazeres. Quando foi da discussão aqui na plataforma, na RSTP, já não me lembro qual foi o assunto, mas na altura eu disse que as instituições do Estado estavam capturadas. E essa até é uma das razões para o Presidente da República poder atuar, fazer com que as instituições deixem de ser capturadas. Portanto, ao tomar a situação como está, em que ele não tem uma outra saída, e ele falou, e eu acredito, por isso é que eu acho que há muitas e boas hipóteses de acontecer isso na próxima semana, porque ele se referiu claramente que nós estejamos descansados, que ele vai seguir a lei. E qual é a lei? Se ele não tem mais nenhum espaço de manobra,
ele só tem que chamar o partido que ganhou as eleições para formar outro governo. E o ADI tem pessoas à altura para formar governo. Tem 2 ou 3 figuras proeminentes que podem assumir muito bem o governo, fazer a descaptura, se assim se pode dizer, do Estado e continuar a governação até 2026. O que não podemos estar a suportar é ter um líder de um órgão de soberania que desrespeita continuamente o mais alto magistrado da nação. Isso é que não pode estar a acontecer. O que nós queremos é que o ato de promulgação do Presidente da República passe a ter o valor que tem constitucionalmente. E isso só pode acontecer se o ADI tiver outro líder no governo. Isso é muito fácil de o fazer. O ADI continua a governar porque ganhou claramente as eleições, tem maioria absoluta para formar um governo com gente sábia e levar a sua legislatura até 2026. A sociedade civil tem que vir atrás, tem que apoiar. Quem sabe, como alguém já disse aí, o presidente precisa desse conforto. Através de manifestações, não vale a pena. Já vimos que o nosso povo já não tem mais aquela coisa de ir para a rua, sair e tal. Não existe em São Tomé, só perdeu o espírito de se manifestar. Há que ter razões muito sobejas que atinjam razões pessoais, como aconteceu no 25 de novembro, que as pessoas que foram familiares que sentiram-se atingidas pela morte dos seus entes e que vão à rua. Se não for isso, ninguém manifesta mais em São Tomé. Por isso, a quem de direito, nesse caso o Presidente da República, tem que ouvir, são essas vozes que se fazem à volta, e principalmente nas redes sociais, a sociedade civil, os comentadores, gente que fala com conhecimento de causa e que possa dar e ajudar, nesse caso, o Presidente da República a tomar as melhores decisões. Ele tem seus conselheiros, os conselheiros ouvem as pessoas, ouvem a diáspora, ouvem muita gente. Acho que devem estar a aconselhar para a melhor saída, porque senão, a partir da próxima semana, o Estado de São Tomé vai estar desgovernável, porque não teremos mais um Presidente da República in situ. Quando digo in situ, que tenha uma caneta na mão para poder dar o veredito final a tudo que nos conduza ao exercício da nossa cidadania. Portanto, eu não vejo uma outra solução. O ADI no poder até 2026, mas como outra pessoa. Obrigado, Arzemiro dos Prazeres, Dr. Carlos Semedo. Obrigado, Jonaldo. A pergunta que me coloca e que Liberato também questiona é o seguinte: eu não sabia, eu tinha sugerido isso, que quando soube no mesmo dia ou no dia seguinte fiz a intervenção aconselhando qualquer cidadão, tinha essa legitimidade, mas não sabia que o grupo parlamentar do Basta tinha introduzido, como informou Liberato, uma providência cautelar que era a medida legal, imediata, direta, para suspender a entrada em vigor dessa taxa. Ora, do arquiteto Liberato, esse procedimento é um procedimento muito simples, é um procedimento em que o Tribunal pode decidir, até sem audição do Governo, em 48 horas, veja lá, e que depois de notificado o Governo dessa decisão do Tribunal, face aos elementos apresentados pelo grupo, pelo partido político, que tem legitimidade, depois o Governo poderia eventualmente vir invocar o interesse público e então é que se teria de discutir se esse interesse público prevalece ao interesse pedido no requerimento. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? Porque é que eu não percebo a que juiz é que isso foi distribuído. Tem que correr no Supremo Tribunal, na secção administrativa, mas quando se fala em secção administrativa, a lei, assim como quando os recursos são interpostos para o Supremo Tribunal, é só um juiz que decide, o juiz conselheiro a quem o processo for distribuído. Por exemplo, o juiz Samba tem o meu processo em que eu coloquei pela SafeBond contra o Governo para suspender a deliberação e para cancelar essa deliberação. Há 2 anos não é decidida, e a juíza Eurídice tem o processo em que o atual presidente do Tribunal Constitucional, Roberto Raposo, enquanto Procurador-Geral da República, Correia da Transmissão do Governo, pôs um processo na tentativa de vir a declarar inválido o próprio contrato de concessão. Isto não explorou por isso. Portanto, arquiteto Liberato, Dr. Arzemiro, Jonaldo, as pessoas que me ouvem, juridicamente, esse juiz, ao receber, vai analisar
a petição, verificar os documentos juntos, e este juiz, Jonaldo, antes mesmo de dizer cite-se o governo, poderia dizer, e devia dizer, se ele soubesse o direito e se ele quisesse aplicar o direito. Porque ele conhece a hierarquia das leis, ele sabe o que é uma resolução, se não sabe, estuda, ele sabe o que é um decreto regulamentar, ele sabe o que é um decreto-lei, ele sabe o que é uma lei, basta-lhe ir à Constituição e ele vai saber o que é tudo isso. Bastava-lhe dizer, em conformidade com o que está disposto, até podia pegar, se ele quisesse ter uma justificação política que não era necessário ter, na própria posição fundamentada que o Presidente da República diz, quando devolvo o decreto, expliquei porque é que eu o devolvia, o juiz pode pedir à Presidência da República, ao Serviço da Presidência da República, que junte ao processo, bastava-lhe meia dúzia de horas, não é? Em São Tomé, por protocolo, a esta informação do Presidente da República, vir dizer assim, de facto, a taxa, como diz Arsemir, e muito bem sabe, toda a gente sabe, teria que entrar em vigor, teria que estar prevista num diploma, pode mesmo ser um diploma do governo, desde que tenha havido uma autorização ou uma lei da Assembleia Nacional ou autorização no Orçamento Geral do Estado a dizer vão ser cobrados durante o ano 2025 ou ainda durante o ano 2024, no período XYZ, as taxas tais que serão aumentadas no fator qualquer coisa para o montante de. Não é? Ora, o senhor juiz bastava-lhe ler o processo, convencer-se dos documentos e dizer decreto ou determino a imediata suspensão da entrada em vigor de qualquer montante, de qualquer taxa, não é? A ser aplicada nestas e nestas, e notificava as companhias de aviação, notificava ao INAC, notificava à concessionária e notificava ao governo. Portanto, Jonaldo, em 24 horas, se o senhor juiz fosse um juiz de competência, se fosse um juiz de coragem, eu não sei quem é a pessoa, teria determinado a suspensão e faria um grande favor à democracia, um grande favor à justiça. Neste momento, infelizmente, há 2 anos que o processo Safe Bond não é decidido e o processo está nessa situação. Porquê? Porque não há, de facto, juízes independentes, competentes e com coragem. Era essa a solução que teria que ser tomada a arquiteto Liberato, e a taxa não poderia entrar em vigor. Porquê? Porque qualquer companhia de aviação não estaria obrigada a colocar aqueles montantes no preço dos bilhetes para faturar. E só para dizer outra coisa para terminar, Jornal, desculpe, levar-lhe o tempo, não é? O argumento que o Primeiro-Ministro dá é um argumento que lhe pode levar, efetivamente, a ter consequências gravíssimas mais tarde. E vai ter que ter. Essa coisa do, quando eles são demitidos, perdendo o governo ou sendo demitido, perde a legitimidade, perde a proteção, e não avançar com procedimentos de natureza criminal pelos crimes efetivamente cometidos, pelos crimes que estão previstos nas leis são-tomenses, é uma coisa terrível. Mas, Jonaldo, para dizer que a taxa aeroportuária tem uma única finalidade, não é ir para os bolsos do concessionário, porque o concessionário já fixa o preço, o concessionário já fixa o custo para a prestação dos seus próprios serviços. Até aí, ele está a violar as leis da República e, portanto, não concordando com aquilo que diz o nosso querido arquiteto Liberato, vou de acordo com a admissão do Primeiro-Ministro, tem que ser consequência obrigatória, porque o Presidente da República não tem mais saída. Obrigado, Dr. Carlos Semedo, Liberato Muniz, o Arsemiro dos Prazeres. Liberato, gostaria de nos apresentar a solução, certo? Não, fez uma pergunta e eu não respondi. Era para dizer o seguinte, eu na semana passada havia dito que o Primeiro-Ministro devia se retratar perante o Presidente da República, mas e não só como perante toda a sociedade santomense. Mas o que nós verificamos é que tal não aconteceu. E o que aconteceu, finalmente, é que as taxas, aquelas que o Presidente da República tenha plena consciência de que prejudica gravemente a vida das pessoas, prejudica gravemente o turismo santomense, põe em causa, neste momento, o funcionamento das instituições, não aconteceu. Então, consequentemente, eu acho que o Presidente da República está em causa, o Presidente da República aparece como uma pessoa que não tem força, que não tem poder,
e, nessa circunstância, fragiliza de uma forma grave o nosso Estado de Direito e a democracia. Nesse sentido, eu julgo que tanto o que disse o Ademir dos Prazeres, como o que disse o Dr. Carlos Semedo, e como aquilo que pensa maioritariamente todos os santomenses, eu julgo que este primeiro-ministro tem falhado de uma forma grave. Eu julgo que ele próprio está a pedir ao Presidente da República para ser demitido. Ele próprio não quer continuar a governar em São Tomé e Príncipe. Então, eu julgo que o Presidente da República tem que ser forte, direto e claro, e, no meu entender, deve demitir o Primeiro-Ministro se ele não se retratar e não recuar com essa taxa que prejudica tão gravemente São Tomé e Príncipe. É isso que eu tenho a dizer, porque eu acho que nosso São Tomé e Príncipe, assim, não tem mais futuro e temos que clamar, como eu disse, pela comunidade internacional, porque nós não estamos a conseguir nos organizar, nós não estamos a conseguir levar São Tomé e Príncipe para o bom porto, e então eu acho que temos uma esperança nesse momento, é que o Presidente da República haja em conformidade e enquadre o Primeiro-Ministro no rigor da lei, porque assim não pode ser. Não podem ser sempre os mais fracos a serem incluídos, ou seja, incluídos no rigor da lei. É preciso que toda a gente sinta que tem responsabilidade perante o país e que respeita os órgãos de soberania e respeita os superiores e que há uma hierarquia que tem que ser respeitada. Assim, nós estamos num desvario total, em que ninguém respeita ninguém, e isto é muito grave. Recenseamento Geral da População e Habitação. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 15 de novembro a 15 de dezembro o 5º Recenseamento Geral da População e da Habitação. Realizado a cada 10 anos, esta operação estatística tem como objetivo recolher de forma exaustiva dados sobre os indivíduos e os alojamentos do país. Esses resultados permitem saber quanto somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Após trabalhar estatisticamente estes dados, iremos conhecer a realidade do país nos seguintes aspectos: total da população do país, por sexo, idade, faixa etária e como está distribuída no território nacional. Tipos de habitação em que vive a população. Proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Nível de escolaridade da população e movimentos migratórios. Os resultados do recenseamento é um instrumento fundamental para planear e definir políticas públicas de saúde, educação e habitação. Orienta o país onde é necessário fazer hospitais, postos de saúde, escolas e casas para o benefício da população. A tua participação é importante. São Tomé e Príncipe, em Contagem. Banco Central de São Tomé e Príncipe. A partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a norma de aplicação permanente sobre operações cambiais, NAP 06/2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregues no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resultem em operações cambiais, deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas em moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moeda estrangeira junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma parceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agentes econômicos do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Vamos, em conjunto, construir um sistema financeiro resiliente.
RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.